É um sinal de que você está na porta da sua libertação. Você está pertinho de chegar no momento de vida aqui onde você vai realmente se livrar de alguma limitação que foi colocado em você, às vezes a nível subconsciente, às vezes na criação, mas você vai desbloquear algo dentro de você, peixes. É como se vocês fossem recuperar a força de vida. Imagina que uma força de viver, e essa força de viver está ligado a se permitir, a viver o próprio poder, a viver as paixões, a saber encontrar a própria força de domínio das situações. Está ligado a ser fiel a si mesmo. Vocês vão viver essa força, essa potência toda. É como se isso tivesse segurado por anos e vem com tudo. Olá, peixes, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura temporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter o melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. E tem também a chave Pix, caso vocês sintam de realizar alguma contribuição para o canal. Ajuda bastante aqui desse lado. Agradeço desde já. E vamos para a leitura de vocês. Laroye Exu Mojubá, Laroye Pombagira Mojubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que peixes precisa saber nesse momento? A zebra. A libélula, o rato, peixe, simplesmente seja você, seja quem você quiser ser. Não fique pensando demais sobre qual é o melhor jeito de se vestir, qual é o melhor estado de se apresentar para os outros, porque essa carta da zebra, ela vem falando aqui nesse oráculo do próprio... do se embelezar, vem falando da vaidade, vem falando até, às vezes, de moda, dependendo do contexto, né? Mas a zebra aqui vem num contexto meio de você entender a sua singularidade, você apreciar a sua singularidade, né? Você é um ser único, você tem belezas únicas, e você deve apreciar isso. Só que é como se, em relação a essa coisa de aprender a se apreciar, no que diz respeito a essa coisa de aprender a se aceitar, existe muita agitação mental no meio disso. Sabe, aqui eu tô falando com piscianos ou piscianas que, tipo, se você vai para um lugar, é possível que você gaste aqui, tipo, umas 2 horas só experimentando várias roupas e parece que nenhuma fica boa. Não é que nenhuma fica boa, é que você tá num nível de não se aceitar como é. Então você fica expressando essa coisa de não se aceitar como é. Só que isso pode se dar através de vários outros comportamentos. É como se você, de algum modo aqui, isso não tem a ver só com roupa, tem a ver com você se olhar e não conseguir se aceitar. Se aceite. É isso que eu tenho para dizer aqui, tá? Ignore. Veja o estado em que você se sente confortável. Quando você tiver essa indecisão de como eu devo me apresentar, como eu devo estar, entenda uma coisa primeiro. Entenda a necessidade de você estar bem. Entenda a necessidade de você estar bem. Eu não estou colocando aqui conceitos de trabalho, por exemplo, se você trabalha em uma profissão que você é obrigado ou obrigada a seguir algum tipo de vestimenta. Não estou falando disso, estou falando de momentos que são seus.
de momentos para você, de momentos onde você deve ser você. Nesses momentos, priorize se sentir confortável consigo mesmo, consigo mesma. Não interessa o que outras pessoas vão dizer. Por exemplo, se você vai para uma festa, para uma balada aqui, você sabe que nessa festa, nessa balada, todo mundo é extravagante, e você vê que a forma como você se sente confortável é numa vestimenta um pouco casual, básica, vá assim. Ah, mas as pessoas, tem muita gente lá, dane-se. Alguém te obrigou a ir nessa festa de uma forma extravagante? Não. Então vá da forma como você se sente confortável. Agora, se você gosta de ser uma pessoa que vai se encher de adornos, etc e tal, faça isso. Porque aqui pode ter das duas situações, pessoas que estão querendo assumir um aspecto mais, vamos colocar assim, brilhante, mas não sei se fashionista seria a palavra, ou se extravagante seria a palavra, excêntrico, eu não sei. Aqui pode ter tanto algumas pessoas que querem fazer algo, querem começar a se expressar de uma forma fora do padrão, porque estão sentindo a necessidade, e tudo bem, se é isso que você quer que vai fazer você se sentir bem, seja uma pessoa fora do padrão. Como tem pessoas que querem estar de um jeito mais comum, mas às vezes é uma imposição de fora, de querer seguir alguma tendência que de comportamentos ou moda mesmo está incomodando, não seja a pessoa comum que você quer ser. Entende? É simples. É porque tem muito pensamento aqui, gente. Não, sabe? Seja o que você quer ser. Se você quiser se cuidar, se você quiser se embelezar, se você quiser começar a ter um comportamento mais vaidoso, tenha esse comportamento se for te fazer bem. Não tenha por obrigação. Entende? Você quer se maquiar mais, você quer se emperequitar mais, faça tudo isso se você quiser realmente fazer isso. Não faça simplesmente porque algum conceito de moda está te obrigando a fazer isso para querer se encaixar. Faça apenas se isso representar o teu eu verdadeiro. Siga o que o teu eu quer fazer de verdade. Não faça nada para tentar se encaixar e nem para tentar e nem por força, porque alguma coisa obriga. Faça, seja lá o que for, apenas se você se sentir vontade, tá? E assim, isso daqui pode, eu tô sentindo essa energia aqui, pode ser que alguém esteja querendo fazer mudanças no próprio corpo, tá? Mudanças significativas no próprio corpo. Aí vocês entendem o que eu quero dizer. Eu não vou falar aqui porque é um tema sensível, né? E temas sensíveis, o algoritmo pode encarar de uma forma meio complicada, porque uma coisa que o algoritmo não é ainda é muito inteligente, né? Parece que é, mas nem tanto. Mas pode ser que alguém aqui esteja querendo fazer mudanças significativas e permanentes no próprio corpo. Se você estiver querendo fazer essas mudanças por uma vontade real, você quer, no fundo do teu eu, é o que você quer, faça. Não faça para seguir uma moda. Não faça para se encaixar. Não faça porque estão te influenciando. Faça apenas se o teu eu estiver pedindo mesmo, tá? Enfim, é como se nesse momento de você aprender a ser você, existissem milhares de pensamentos, mas esses pensamentos vêm de ruídos externos, sabe? Inúteis. O que mais Peixes precisa saber? Lembrando, é uma leitura geral, isso daqui não é para todo mundo. Nenhuma mensagem é para todo mundo. Agora tem mais coisas para vir. O que mais Peixes precisa saber? Sete de copas. Nossa, veio duas já. 3 de paus, cavaleiro de copas.
Aqui tem alguma decisão que você vai ter que tomar, peixes. E pode ser um pouco sobre isso que eu falei, mas pode ser sobre outra situação também, porque aqui a gente já está partindo pro tarô. Mas é meio como se você estivesse em meio a devaneios e ilusões aqui. E dentro desses devaneios, a ilusão é meio que a decisão certa dentro disso, ela te leva a um estado de extrema felicidade, mas essa felicidade é porque você se liberta de alguma coisa e passa a conseguir viver a caminhada da tua vida mais motivado por um amor, por um encantamento. Isso daqui tá bem abstrato, essa mensagem, tá? É como se eu estivesse falando com piscianos aqui que vocês estão se sentindo limitados por algo. E o momento da libertação de vocês aqui envolve um período inicial de para onde eu vou. E esse para onde eu vou, essa sensação de meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, é um sinal de que você está na porta da sua libertação. Você está pertinho de chegar no momento de vida aqui onde você vai realmente se livrar de alguma limitação que foi colocado em você, às vezes a nível subconsciente, às vezes na criação. Mas você vai desbloquear algo dentro de você, peixes. E óbvio que isso vai reverberar na tua vida em superação. O que mostra aqui são piscianos que estiveram em um período aí imersos em sentimentos, em pensamentos e devaneios totalmente inúteis. Às vezes enxergando a vida de uma forma totalmente errada, tendo esperanças falsas que nunca se concretizaram. E agora você vai entrar um período onde você vai conseguir meio que evoluir, sair desse mundo de ilusões e pisar na realidade aqui, se conectando com a tua força pessoal real, é o que vai te ajudar a seguir a tua vida de uma forma mais feliz. Nossa, mas eu vou clarear isso daqui, gente. Tá muito... Eu não tô conseguindo sentir aqui em que área isso vem. O que é esse 3 de paus? Cavaleiro, tá. E 7 de copas. O sol. Cavaleiro de copas. Gente, peixes, vocês foram... Eu tô falando com piscianos aqui que foram enganados a vida inteira. É como se você tivesse crenças na tua cabeça e essas crenças, elas não são crenças reais, mas são crenças que plantaram em vocês. Então, onde você tem crenças, medos, terrores, anseios, desejos, esperanças, mas que são coisas que não são suas. Isso pode ter sido colocado na criação. Entende? Você pode estar seguindo objetivos de vida que não são seus de verdade, mas alguém falou que você deveria seguir. A única coisa que dá pra dizer aqui é que você vai se libertar de uma vida
aonde ter essa vida que da qual você vai se libertar é uma vida totalmente carregada de influência alheia. É como... Imagina uma família que pega uma criança, mas essa família, ela cria essa criança não para essa criança ter uma vida própria, mas para essa criança chegar ali na adolescência para seguir os passos que os pais querem que ela siga. Para seguir o que os familiares seguiram. Então essa família cria essa criança meio que como se estivesse adestrando um cachorro. Porque daí quando a criança começa a chegar numa fase de tomar escolhas próprias, a criança escolhe aquilo que os pais disseram, plantaram na cabeça dela. Aí quando essa criança vai chegando na fase adulta, essa criança começa a sofrer. Porque ela começa, inconscientemente, essa criança começa a sentir que aquilo não é dela. Inconscientemente vem dentro dela uma gana de viver algo diferente do que aquilo que ensinaram ela. Por quê? Ensinaram ela viver uma vida montada, e não ela explorar a vida, não ela descobrir o que é para ela. A pessoa, quando ela cresce, ela é criada, independente da criação, certo é que a pessoa descubra o que a vida tem para ela. O que os pais viveram é dos pais, o que os avós viveram é dos avós, o que a família inteira viveu é da família. A vida é de alguém só quando essa pessoa passa a ter escolhas reais, baseadas no que ela quer, nas descobertas dela, no que ela descobre que ressoa com a essência dela. E é como se você estivesse nesse momento de entender que a sua vida, até então você tem vivido ilusões. Você tem escolhido através de princípios que não são seus, você tem temido medos que não são seus, e agora é como se você meio que fosse se rebentar de toda a influência. Rebentar não, você fosse se libertar, rebentar a casca do ovo, se libertar de influências que plantaram em você aqui, sabe? E essa coisa de se libertar de influências é meio que vai fazer você sentir a sua vida como sua. É o que vai fazer você sentir sua vida como sua. Enfim, peguem essa mensagem da forma como sentirem, porque é o que eu consigo passar, não consigo me aprofundar e detalhar mais aqui. Nossa, gente, mas tem uma energia de escravidão inconsciente aqui, tá? O que eu tô sentindo aqui. Você vai se libertar disso. E, sinceramente, eu acho que família fica pra trás aqui, tá? Eu tô sentindo família nisso daqui. Se permanente, não sei, mas pelo menos nesse momento de libertação, sim. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu tenho um filho. E eu sou de uma religião bem ortodoxa aí. Aí eu pego esse filho, eu só permito que esse filho viva dentro desse mundo que eu criei para ele. Ou seja, esse meu filho, ele vai ficar só entre os amiguinhos ali dessa religião, desse mundo dessa religião. Ele vai frequentar essa religião comigo, ele vai não sei o quê. Então é tudo o que eu considero errado, eu vou falar para ele, isso é errado. Tudo que eu tenho medo, eu vou falar para ele, não se meta com isso porque eu tenho medo disso, é ruim. Aí esse filho, ele vai crescendo ali, chega na fase adulta ali, eu fiz de tudo para ele não ter acesso e ter medo do novo. Eu configurei a cabeça dessa criança para ela nem querer conhecer o novo da vida. Chega na fase da vida, essa criança, essa pessoa é um robô. Porque ela não fez escolha nenhuma. Tudo que ela poderia conhecer do mundo, eu fiz ela ter medo. Tudo o que ela poderia experimentar de liberdade, eu fiz ela temer a própria liberdade. Essa pessoa chega na fase adulta como um robô e com um sofrimento inconsciente, com uma agonia inconsciente, porque em nenhum momento da vida ela toma passos por opções próprias, ela não sabe o que é sentir poder de decisão, ela não sabe o que é tomar uma escolha por si mesma. Porque eu fiz essa pessoa
ter medo de ser ela. Só que tem uma hora que esse medo grita mais alto. Aí a pessoa começa a perceber que tudo o que ela tem na vida, que tudo que ela viu, tudo que ela se tornou até hoje, tem a ver com a redoma de vidro que eu criei em torno dela, para ela ser aquilo que eu queria que ela fosse. Aí na hora que essa pessoa começa a perceber isso, ela quer se libertar. Quando essa pessoa se libertar, ela vai entender que eu que sufoquei ela, eu que fiz ela viver, às vezes, 20 anos aqui numa ilusão, para ser apenas o que eu queria que ela fosse, ou que ele fosse. Quando essa pessoa liberta, vai dar um estou daqui, essa pessoa não vai querer mais saber de estar perto de quem limitou, né? Eu tô sentindo uma coisa mais ou menos assim. E você é essa pessoa que vai se libertar de uma forma que você não vai querer estar mais nem perto do que te fez ter uma visão ilusória da vida e do mundo. Seis de copas. Pagem de paus. Cavaleiro de paus. Meu Deus do céu. Isso daqui não é alguém, não, é vocês, tá? Tanto o rei quanto o cavaleiro. Peixes, vocês vão recuperar uma força aqui, gente. É como se vocês fossem recuperar a força de vida. Imagina que uma força de viver. E essa força de viver está ligado a se permitir, a viver o próprio poder, a viver as paixões, a saber encontrar a própria força de domínio das situações. Está ligado a ser fiel a si mesmo. Vocês vão viver essa força, essa potência toda. É como se isso tivesse segurado por anos e vem com tudo. Gente, eu vou falar assim, eu vou ser bem sincero aqui. Coitado, coitada de quem tentou prender vocês aqui. Coitado, coitada de quem tentou limitar vocês aqui de algum modo. Se aqui teve alguém tentando colocar pensamentos ilusórios na cabeça de vocês, no sentido de tentar te confundir, sabe, para te conduzir a erros, tentar te confundir para que você se atrapalhe, pessoas que colocam sujeira na cabeça dos outros, coitada dessa pessoa, porque, gente, tem um negócio subindo aqui que, assim, com esse rei de paus, me abriu até a cena do Game of Thrones, quando a Daenerys vai dar os dragões dela pro cara que comprou os dragões dela. Digitem Dracarys aí, eu acho que tem esse vídeo ainda no YouTube. Quando a Daenerys, se vocês pegarem a cena inteira é melhor, né? Mas tem um momento ali onde a Daenerys ela pega os dragões dela e ela vende os dragões dela. Só que ela não vende de verdade porque ela sabe que os dragões dela só ela doma. Só ela, eles só obedecem a elas. Então ela foi vender os dragões dela para um rei lá, um imperador, como um truque para derrubar ele mesmo, né? Porque ela estava nessa fase de recuperar todo o reinado dela. Então ela foi ali, sem avisar de certa forma quem ela era, vender os dragões dela que só obedecem a ela para esse tirano. Aí na hora que ela foi dar o dragão ali, né, meio que dar a corrente que o dragão estava amarrado e entregar na mão do cara, o cara começou a xingar lá de vadia, não sei o que, você meus dragões são meus, sou poderoso agora, não sei o que.
Aí ela olhou pra trás, ela só deu um comando pro dragão, o dragão tocou fogo nele. Daí tocou fogo nele, começou a tocar fogo nos soldados dele. Ela conseguiu o reinado, mandou os soldados dele matar todo mundo, que fez um inferno ali. Tem uma coisa assim aqui, é recuperação de poder. É recuperação de poder. Talvez, se eu achar, se eu tiver tempo, né? Se eu tiver tempo e lembrar, eu coloco essa cena aqui no comentário. Mas é o momento onde a Daenerys fala Dracarys. Tem isso daqui, gente. Quem tentou aqui ludibriar vocês, ficar em cima de vocês, vá. Quem tentou sufocar vocês aqui de algum jeito, meu Deus do céu. O bicho vai pegar. Porque sobe uma força em você aqui que o simples fato da tua força voltar para essa pessoa já é uma baita de uma humilhação. É meio que assim, não tem como enganar peixes agora. Sabe? Meio que a pessoa queima com isso. A tua força queima a influência da pessoa na tua vida. Enfim, essa força vai subir, vai ser recuperada. Você vai recuperar esse poder. Bom, peixes, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.